Olha, pessoal, nós estamos na Prefeitura de Limoeiro, mais precisamente no gabinete do Executivo Municipal. Desde ontem que o prefeito reúne secretários e faz encontro. Hoje pela manhã foi montado um comitê de emergência para trabalhar um contingenciamento à proliferação do Covid-19 em Limoeiro. O mundo está realmente lutando contra esse mal. E o prefeito se reúne aqui com várias secretárias e secretários para definir uma pauta que nos próximos dias estará acontecendo em Limoeiro, como, por exemplo, suspensão de transporte escolar, de escolas, medidas sendo tomadas nas secretarias de Saúde, Educação, Ação Social e também na própria administração do município. A princípio, a gente conversa com o prefeito Joãozinho, que fala das principais medidas que foram tomadas a partir desta terça-feira no município. Bem, Gonçalves, primeiramente a gente queria anunciar aqui que nós fizemos uma portaria nomeando diversos secretários que têm tudo a ver com essas medidas que nós tomamos para fazer parte desse comitê. E eles são a secretária de Saúde, Carla Torres, a secretária de Administração, Fernanda Barbosa, a secretária de Educação, Ana Xavier, a secretária de Desenvolvimento Social, Cristiane Barbosa, a Procuradoria Municipal, através da doutora Angélica, o assessor especial Deoclésio e o presidente da autarquia da FACAL, o doutor Antônio Machado de Souza Neto. Esse é o comitê, junto com o prefeito, que faz parte dessas ações que nós resolvemos colocar em prática para justamente evitar ou tentar impedir que o coronavírus chegue ao nosso município. Entre as ações que nós resolvemos fazer, tem aí a questão dos horários de atendimento, na sede da Prefeitura e nas demais secretarias. O horário será restrito até às 12 horas, com exceção da Secretaria de Saúde e da Infraestrutura, que permanecerão com o expediente interno na parte da tarde. A autarquia de ensino superior estão com as aulas presenciais suspensas a partir de hoje, dessa segunda-feira, dia 16/3, e a gente colocou aqui um caso de uma professora, que já está espalhada aí pelas redes sociais, que teve contato com um dos casos que foi confirmado aqui em Pernambuco. Ela não está em Limoeiro, mas na semana passada veio a Limoeiro, deu aula, utilizou a van que traz os professores do Recife para cá, e ela permanece no Recife, fez o exame ontem à noite, e por isso mesmo as aulas estão suspensas. O resultado do exame ainda não saiu, né? Ainda não saiu. Mas o contato que ela teve com a pessoa que talvez tenha infectado ela, deu positivo já? Exatamente. A pessoa que teve contato com ela é um dos 8 casos que houve aqui em Pernambuco. Ela ainda está sendo estudada, fez o exame e está vendo aí o que é que vai dar. E a gente torce para que não esteja contaminada. O que é que está sendo tomado de medidas preventivas para as pessoas que não foi uma nem duas, que teve contato com essa professora, talvez em aulas na FACAL, em reuniões ou em conversas no setor? Olha, são essas medidas que a gente está vendo todo dia na rádio, na televisão, que as pessoas, claro, quem sabe, você sabe se teve contato com aquela professora ou não. Essas pessoas não foram identificadas, elas que se identifiquem e procurem se precaver de algo que ela está guardando dentro dela que pode prejudicar a ela e a outras pessoas. De uma certa forma, a FACAL, no caso a direção, tem como saber, porque são os alunos que estavam na sala de aula. Então, a gente pede para que esses alunos, eles vejam, fiquem observando a si mesmos se vão ter esses sintomas que estão aí colocados, como tosse, como dor de cabeça, como questão de respiração, febre, que não procure diretamente os hospitais, não é isso, secretária? E que fique em casa, também se recolha, já que as aulas estão suspensas, e ver essa evolução. Se continuar evoluindo, nós temos os hospitais de referência no Recife, que eles devem procurar. Se a secretária quiser me corrigir ou completar, fique à vontade, viu, Carla? Eu vou pegar a sua deixa para conversar com a secretária Carla, para explicar exatamente o que devem fazer essas pessoas que talvez estejam lá agora preocupadas, imaginando por quê. O fato pode vir de cima para baixo, Se a pessoa está realmente com... É um dos 8 casos em Pernambuco. Essa pessoa, se ela está com sintomas e já está afastada, as outras pessoas devem se preocupar. O que elas devem fazer? A questão não é nem a questão da preocupação.
inicialmente a gente pede que elas não se preocupem, porque o contato teria que ter sido um contato direto, principalmente com secreção, com gotícula. E no momento que essa professora esteve aqui no nosso município, ela não apresentava nenhum tipo de sintoma. Então, ela teve contato realmente direto com essa pessoa, que é um caso confirmado, porque ela bebeu da mesma taça, elas estavam numa festa, tiraram fotos de rosto junto, a pessoa que já era confirmada apresentou sintomas, ela estava espirrando, estava tossindo. E essa pessoa está com sintomas? Isso, aí só que hoje essa essa pessoa que foi, é uma senhora de Fortaleza, amiga dela, que estava aqui, elas participaram de uma festa e ela teve esse contato direto. Só que o contato que os professores têm com os alunos, eles geralmente não têm esse contato tão próximo, eles não compartilham copos, né, é uma coisa que a gente pede que as pessoas não façam. Às vezes, numa festa, realmente isso acontece, mas no dia a dia não é normal que isso aconteça. A professora não apresentava nenhum sintoma respiratório, ela não apresentava tosse, nem estava espirrando nesse momento, então ela não estava disseminando nenhum tipo de vírus, né? A gente acredita que, até por conta da distância que os professores têm no momento que eles estão dando aulas, a distância mais ou menos de 1 metro, já o vírus do espirro e da tosse também não vai conseguir chegar até a pessoa. Tem um tempo também para que o vírus possa aparecer, né? Isso, o vírus aparece em torno de 4 a 5 dias, que é justamente o tempo que ele começa a desenvolver no seu organismo. Se ela, no momento, não estava fazendo a transmissão, ela só começa a fazer a transmissão a partir do momento que ela começa realmente a fazer o espirro. Ela pode ter o vírus, mas ela não está transmitindo. Então, hoje, essa professora já fez os testes, né? Essa professora nossa aqui, ela já fez os testes, está em casa, deixar bem claro, ela não está internada. A paciente foi para o hospital por conta dos sintomas, chegou lá, fez a avaliação, fez a coleta de exames, pela história dela, de ter tido contato com caso confirmado. Ela fez o teste, está aguardando, são 48 horas para sair o resultado, e como ela não tem um quadro agravante, ela não precisou ficar internado. Então, é isso que a gente quer dizer também que pegou o vírus está condenado à morte, né? Exatamente. E nem todos os pacientes que terão coronavírus, que terão o novo coronavírus, na verdade, né, que é o Covid-19, vão precisar ter necessariamente a internação hospitalar. Tanto é que a gente tem vários artistas que estão postando que estão infectados com o vírus, como Preta Gil, aquela Bruna de Ferreiro, tem outros artistas que estão relatando, mas eles estão fazendo os atendimentos em casa. Por quê? Os sintomas são muito parecidos com uma gripe. Não é uma gripe, minha gente, lembrando, é um quadro viral parecido com um quadro gripal. É um quadro de vírus, é uma doença viral que tem um quadro gripal muito parecido, que pode desencadear, ela pode ter uma evolução que pode ser agravada. Quais são os pacientes que têm um risco maior para isso? Idosos, pacientes com baixa imunidade e pacientes de doenças crônicas descompensadas, como uma hipertensão que não tem um determinado controle, uma diabetes descompensada. Então, a gente tem que se preocupar com esses pacientes imunodeprimidos, que fazem tratamento para câncer, pacientes que estão com a imunidade baixa e também essa questão dos idosos. Então, a nossa maior preocupação são os idosos. Então, hoje, você pode ter o vírus, você pode desenvolver a doença, mas você não necessariamente terá o quadro grave da doença que terá necessidade de internamento. Então, a esses alunos, a gente pede que tenham realmente muita cautela, ter o cuidado, se por um acaso der positivo o resultado, nós iremos entrar em contato, também o pessoal de Recife, porque a partir do momento que você faz esse teste, você fica sendo monitorado e todas as pessoas que tiveram contato com você próximos, ou seja, pessoas que estavam na sua residência, como um dos casos suspeitos de Recife, também é de uma senhora que trabalhava na casa do casal que está internado na UTI do Hospital Português. Então, essa senhora também é nesse caso. Ela é, sim, um contato direto, ela estava em convivência com esse casal. Mas, no caso dos alunos, foram momentos muito breves e a paciente, no caso, a professora não estava desenvolvendo a doença, ela não estava com nenhum tipo de sintoma do vírus. Então, por isso, a gente pede que eles só fiquem em alerta, observar se vão apresentar algum tipo de sintoma, que seria febre, a partir de 38 graus, mais algum outro sintoma, como tosse, coriza, cefaleia, que é dor de cabeça, vômito, está apresentando alguma diarreia, e procurar a unidade hospitalar se realmente tiver um quadro de piora na questão da respiração. Está sentindo alguma dificuldade em respirar, eles procuram a unidade, porque esse pode ser um quadro que a gente precisa de uma intervenção maior. Não sendo isso, observar em casa, ter cuidado com a questão da sintomatologia, tomar um remedinho para febre, ficar em observação e realmente só procurar a unidade hospitalar se tiver uma
piora desse quadro, para não ter também o risco de, além de contaminar pessoas que não têm uma imunidade tão boa, acabar contraindo algum outro tipo de vírus. A gente conversa agora com o Neto Siqueira, que é o presidente da autarquia Facal. Neto, o ambiente foi desinfectado, as aulas estão suspensas, quais as providências que vocês estão tomando, até porque a região que vai buscar suas aulas na Facal precisa saber disso. Gonçalves, inicialmente a primeira medida foi a suspensão das aulas. Estamos monitorando os alunos, os professores que tiveram contato com a nossa professora. Já solicitamos que a equipe nossa de limpeza fizesse uma faxina maior na instituição e vamos aguardar agora o resultado do exame. Essa medida a gente já vem acompanhando, monitorando, em contato com a professora. Feita a secretária disse, não é positivo o resultado do exame dela ainda, sequer saiu esse resultado. Então a gente tem que agir com muita cautela e muita responsabilidade nesse momento. Ok, deixa eu voltar aqui com o prefeito Joãozinho, que continua avisando a pauta das medidas tomadas por esse comitê de emergência. Lembrando que as aulas lá da Facal estão suspensas, mas a transmissão, irá acontecer a transmissão das aulas, elas serão efetuadas via plataforma digital a ser divulgada no site da instituição. Da Secretaria de Educação, tivemos algumas medidas também que tivemos que tomar. Uma delas foi que toda a rede de ensino municipal, as escolas públicas, creches e escolas particulares, elas funcionarão até a próxima quarta-feira. A partir de quinta-feira está suspensa até o dia 31. Essa medida, o município tem a prerrogativa também de paralisar as aulas da rede privada? Tem sim, fruto do nosso decreto, que vai, vamos dizer assim, a gente não gosta de falar dessa palavra proibir, mas esse caso, estamos proibindo para evitar a contaminação dos nossos jovens. As escolas estaduais, nós estamos ainda aguardando o posicionamento do governo do Estado em relação a isso. Tivemos contato hoje com o secretário Fred Amâncio, ele estava em reunião com o governador, mas ainda não houve o retorno, se a gente vai trabalhar nesse sentido também de cancelar as aulas do Estado. Em relação à alimentação, que é uma coisa que a gente mais se preocupa, a alimentação das nossas crianças, devido, você sabe, todo mundo sabe, que na nossa região, na nossa cidade, e muitas dessas crianças, talvez seja a única alimentação que elas têm durante o dia, seja a merenda escolar. Então, nós vamos formar aí vamos fornecer um kit de alimentação que será distribuído a partir da próxima semana, um dia ainda a ser definido e com local também a ser definido. Estamos em contato com a secretária de Educação, conversando com ela. Possivelmente será na própria escola, onde os familiares das crianças irão lá buscar esse kit para garantir a sua alimentação durante toda a semana. Através da Secretaria de Desenvolvimento Social, também nós tivemos que tomar algumas medidas, que é a redução do horário de funcionamento dessa secretaria, com a redução da quantidade de atendimento do Bolsa Família, do benefício de prestação continuada, o CRAS e os CREAS. Nós iremos, no caso dos CRAS, todos os grupos operativos estão com as atividades suspensas a partir de quarta-feira, não é isso, Cris? O CRAS, a partir de quinta, aliás. Não, a partir de amanhã. De amanhã. Amanhã, no caso, essa entrevista, a partir de hoje. O CREAS também ficará mantido apenas os serviços da liberdade assistida e a prestação de serviços à comunidade. Ô, João, deixa aqui com a secretária de Educação, Ana Xavier. A partir dessas decisões tomadas, quando é que se retoma as aulas? Você tem ideia? Esse período que vai acontecer sem aula, o que o professor tinha programado para dar, como é que fica essa situação? Olha, quanto aos dias letivos, às 800 horas, nós temos uma semana do recesso, que a gente pode já descontar, dependendo do fluxo da caminhada e das observações e do monitoramento que vamos realizar durante esse percurso, talvez mais uma semana. E aí a gente vai analisar, estamos já estudando como fazer a compensação dessa segunda semana. Parte das férias poderia ser antecipada nesse período? Eu acredito que não, porque os professores têm as férias no mês de janeiro e... Programa para muita coisa, Programa para muita coisa. O que a gente pode pensar são atividades no contraturno
que o município de Limoeiro já desenvolve em muitas escolas, né? No ABB Comunidade, em atividades extra, em projetos diferenciados que a gente pode providenciar e fazer essa compensação. Tá? Esse foi o nosso pensamento. Agora, o nosso grande cuidado, né, é porque Limoeiro é uma cidade, sempre foi polo, né, Joãozinho? Sempre foi polo, continua como polo, principalmente com a educação, né? A rede privada atrai muitos estudantes da região. A rede municipal atrai muitos servidores. Nós temos contratados de Olinda, de Carpina, de Vitória, de onde mais, meu Deus do céu? De tanto Passira. A medida está sendo necessária, né? Pois é um cuidado com o nosso alunado, é o cuidado com a nossa população, é o cuidado com nossa gente, né? Eu acho que esse é o principal motivo da tomada de decisão. Agora a gente conversa com a secretária de Assistência Social, Cristiane Barbosa. Observamos aí a suspensão de vários serviços. As pessoas que estavam com essas agendas, né, a população que nos ouve, principalmente as famílias carentes que procuram sempre a sua secretaria, elas serão prejudicadas com isso, esse novo agendamento? Como vai ser esse reencontro? Gonçalves, em relação aos atendimentos socioassistenciais, os que referem-se ao cadastro único, o programa Bolsa Família, a gente só vai reduzir, né, o acesso é filtrado. Desde 2017, quando a gente iniciou esse trabalho de humanização dentro da política de assistência, a gente, antes de iniciar a entrega das fichas, fazemos uma mini palestra de 20 minutos para poder filtrar a necessidade daquele usuário. A exemplo, às vezes ele não sabe explicar que ele está ali porque recebeu uma medida, porque ele tem MEI, porque ele foi acionado para devolver X valor do recurso, como ele vai se posicionar. Às vezes ele não sabe nem explicar. Então, diariamente a gente tem essa palestra e a gente vai atender esses casos restritamente emergenciais. A exemplo, o BPC, conhecido como LOAS, ou Amparo Social, né, que aí é uma exigência desde 2017, uma portaria ministerial, e muitos estão suspensos por falta de cadastro ou atualização. Então, a gente bem sabe que esse salário mínimo é o sustento desses lares, de muitos lares dentro da nossa cidade. Então, esses serão um público prioritário, que eles diariamente a gente atende 120 pessoas só no cadastro único, fora os demais serviços dentro da sede. Então, a gente vai filtrar especificamente esses que são mais visita domiciliar por averiguação judicial, uma visita domiciliar porque ele não entregou a declaração escolar, ele unificou o cadastro dele e veio a chocar com outra cidade. Esses que são de maior relevância, porque esse primeiro momento, nesses primeiros dias, a gente, por exemplo, não vai explicar, por exemplo, a quem busca os serviços o cadastro único, que a gente sabe, diante da necessidade de ir para casa, a gente fala da informalidade, a dificuldade que tem, então o cadastro único hoje está sendo a maior busca dos limoeirenses, né, assim como da população no total. Então, a gente vai explicar que vai aguardar um pouquinho, até mesmo porque desde junho até dezembro de 2019, há uma fila de espera apenas em Pernambuco de 68 mil, né, usuários da política de assistência. Então, nesse momento, a gente vai priorizar realmente esse que está com a suspensão, o bloqueio temporário, que a gente tem autonomia do desbloqueio, tendo que ele entregou as exigências, entrega de declaração, e aí a gente vai acompanhar até a quinta-feira, que é os atendimentos da secretaria, vai continuar, mas a gente sabe que o vínculo dentro do projeto Presença é até dia 20, então a gente sabe que o sistema já está fora do ar. Então, mesmo que a gente vai fazer esse filtro diariamente na sede, que é o serviço hoje mais procurado da política de assistência, em relação à carteira de trabalho está suspenso, RGs não vai ter nenhum prejuízo, porque já existiu o agendamento antes do Carnaval, então permanece, são 10 por dia, e os prioritários. Porque a gente bem sabe, esses que precisam, o BPC, precisa sacar com identidade nova, que já tirou, já faz 20 anos. Então, esses serão os prioritários por enquanto. Em relação à sede, vamos funcionar como o nosso prefeito mesmo já mencionou, no horário até meio-dia. Em relação aos equipamentos, visitas domiciliares, vão ficar restritas apenas essas condições. Chegou um acesso, medida protetiva a alguma mulher, a gente vai fazer a visita, ou condicionalidade do bolso, inclusive, com averiguação pela CGU, a gente faz a visita, que a gente sabe que os prazos são muito curtos. E tem até, eu esqueci de mencionar, o programa Leite de Todos, que o município recebe para mais de 221 famílias. O próprio laticínio e o programa ainda não nos respondeu, mas a gente também está acompanhando para poder informar a população, porque a gente sabe que o gênero alimentício é mais uma retirada pela questão protetiva, mas a gente precisa também informar a população. Tá, ok. Deixa eu voltar aqui com o prefeito Joãozinho, que continua com a gente com essa pauta do comitê de emergência que foi montado.
É isso, Gonçalo. Então, essas medidas foram necessárias, né, como a gente colocou desde o início, desde ontem, nesse domingo, e a partir de sexta-feira, quando a coisa agravou, que essa preocupação ficou constante, e no domingo, ontem, nós, mesmo sendo dia de domingo, entramos em contato com esses secretários que aqui estão, que eu quero já agradecer a presteza, a forma que eles quiseram ajudar, contribuir, cada um em sua área, né? E tivemos que tomar diversas medidas, como já foi colocado. No caso da Secretaria de Saúde, os atendimentos odontológicos estão suspensos a partir do dia 19 de março, né? Mantidos apenas os atendimentos de urgência nas unidades básicas de saúde. Isso foi uma decisão do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco e referendada agora à tarde pelo Conselho Nacional, não é isso? Os atendimentos ambulatoriais serão realizados em horário marcado para evitar o tumulto, né, de muita gente, logicamente. O TFD, que é uma preocupação que a gente tem, já que o transporte sai daqui de madrugada com 50, 60 pessoas para diversos hospitais do Recife, onde deve estar um espaço, né, propício para haver contaminação, mas ainda estamos aguardando qual é o posicionamento que o governo do Estado vai dar para não prejudicar, né, as consultas que já estão marcadas, os exames que já estão marcados. Então, por enquanto, ele continua. Nós também tivemos que encerrar a questão do transporte universitário. A partir de hoje, à noite, nós não iremos mais transportar, são cerca de 1.400 estudantes de Limoeiro que vão para Caruaru, para Vitória, Carpina, Nazaré, Recife. Porque essas universidades devem ter também suspenso as aulas, né? Exato. 95% estão fechadas. Até meio-dia só tinha 2 faculdades que estavam ainda, iriam funcionar ou não tinham ainda tomado a decisão de fechar, né? Não sei hoje à tarde se já foi resolvido isso, mas mesmo assim a gente vai paralisar esse serviço. E esse grupo vai estar, né, assim, 24 horas ligado nas informações, a gente vai estar sempre em contato com as secretarias de saúde do Estado, Secretaria de Educação, com o Palácio do Governo, vendo quais são as novidades, espero que sejam boas, e se tiver necessidade, a gente tem um grupo já de Zap, onde a gente vai estar conversando, e se tiver necessidade, iremos nos reunir para tomar outras medidas. A gente espera que não. Eu até apelo aqui, né, para São Sebastião, que já combateu tantos males aqui em Limoeiro, né, a peste, a fome e a guerra, e ele tem mais uma missão agora. Você disse que, temporariamente, os servidores públicos que estão com 60 anos também podem ficar em casa no momento. Exatamente. Servidores com mais de 60 anos de idade, com exceção dos servidores da saúde. Esses servidores da saúde irão permanecer... Para cuidar da saúde dos outros. Para cuidar da saúde dos outros, né? Eu até brincando, nesse momento de crise, nesse momento de aperreio, a gente tem que ter um pouco de humor. Eu dizia que o pessoal da saúde é a bandinha do Titanic. Foi a última a sair do barco, né? Então a gente vai... Se Deus quiser, não tem Titanic, né? E não vai afundar nada. Não vai afundar nada, o Titanic vai conseguir livrar disso. A gente está muito preocupado, Gonçalves. Isso é um assunto sério, a gente tem acompanhado, né, isso de manhã, de tarde, de noite, por tudo que é televisão, rádio, WhatsApp, né? Sempre ter muito cuidado com os fake news. O Cristiano colocou quase agora, né? Já tem gente aí pedindo para poder depositar dinheiro em conta, né, para o pessoal do Bolsa Família, né? Tome informação nos órgãos sérios, nas emissoras sérias de rádios e de televisão, procurem terem conhecimento do que está realmente acontecendo. E a Prefeitura vai estar aqui, né, fazendo o seu trabalho com muita preocupação, né, com todos esses secretários unidos para a gente tentar, ao máximo, evitar que essa doença chegue a Limoeiro. Doutora Fernanda, secretária de Administração, esses servidores acima de 60 anos que devem ficar em casa, eles não são prejudicados na folha de pagamento, não, né? De forma alguma. Nenhum profissional, nenhum funcionário, nenhum servidor público vai ter qualquer tipo de prejuízo financeiro. Seja aqueles com mais de 60 anos, que no decreto a gente recomendou que sejam afastados das suas atividades e fiquem em casa, sejam os contratados da educação pelo fato das aulas estarem suspensas. Nenhum servidor público vai ter nenhum tipo de prejuízo salarial. Eu vou entender que eles estão liberados do trabalho para não correr o risco de inseminar a doença, né? A secretária Carla está ouvindo a gente aqui, que é de saúde.
essas pessoas é importante que elas se protejam, já que não estão trabalhando. Principalmente os servidores com mais de 60 anos, eles estão numa faixa etária de uma vulnerabilidade muito grande. Então, justamente com o pensamento de protegermos essa faixa etária, a gente está recomendando que eles fiquem em casa, justamente por eles terem maior vulnerabilidade. O coronavírus, ele ataca principalmente essa faixa etária. Então, a gente, justamente por isso, estamos pedindo para que esses funcionários fiquem em casa. Só para a gente fechar, prefeito Joãozinho, essas medidas estão sendo tomadas e elas não têm datas para que possam encerrar, não é? Não tem, né? As aulas estão suspensas, transporte público, esses horários que nós reduzimos, tudo até o dia 31 desse mês, esperando dia a dia o que é que vai acontecer, monitorando, pesquisando, procurando saber o que é que está acontecendo e que a gente espera que a partir do dia 1º volte tudo ao normal, mas não podemos fazer previsão, né? Estamos aí na expectativa do que pode acontecer. Ok. Gonçalves Filho para a Web TV, a Notícia e Cultural FM.